Isso aí, galera. Estamos falando das revoluções burguesas. E se tem uma revolução burguesa que marcou a história da sociedade, sem sombra de dúvida foi a Revolução Francesa. Mas já quero adiantar para vocês aqui que esse marcar a sociedade da Revolução Francesa talvez não tenha nada a ver com as lutas das classes inferiores, porque na Revolução Francesa as classes inferiores lutaram muito, mas não foi isso. E nem é isso que a gente quer tratar aqui. A gente quer sempre lembrar que a Revolução Francesa ela passa a ser um legado simbólico de várias outras revoluções. O que eu quero dizer com isso, Anderson? O que eu quero dizer, né, com isso? Eu quero dizer com isso que a Revolução Francesa ela vai ser colocada em contextos de várias situações como símbolo da luta da sociedade mais pobre contra essa ideia de sociedade mais rica, mais abastada aí. Então nós temos, se tem uma coisa que a gente tem que compreender sobre a Revolução Francesa, é isso. Ela serve como simbologia. Em um dos contextos da Revolução Francesa, nós temos o episódio que foi o mais escrito da história, que é o episódio sobre a história de Napoleão Bonaparte, que inclusive nesse ano, né, nesse mês, né, no dia 5 de maio, se não me falha a memória, sei lá, fiz um post sobre isso aí, o Napoleão Bonaparte faz o bicentenário da sua morte, é o homem que mais teve livro publicado sobre a sua vida. E ele está dentro desse período da Revolução Francesa aí, tá? Então a gente tem que entender esse simbolismo, até porque quando aparecem as questões de prova, esse simbolismo é levado em consideração. Esse simbolismo ele é altamente levado em consideração, por quê? O simbolismo da Revolução Francesa ele vai aparecer na América como um todo, em grandes partes da América, ele vai aparecer no Brasil, e a gente tem que saber contextualizar onde esse simbolismo da Revolução Francesa ele se apresenta. Toma cuidado. Já vi questões de prova colocando o simbolismo da Revolução Francesa na independência das 13 colônias. Olha, a independência das 13 colônias, 1776. Revolução Francesa, 1789. Então não dá para eu falar de algo que aconteceu depois de um processo que ele foi simbólico para o processo anterior, né, gente? Vamos pôr o pé no chão aí, tá? Então toma cuidado aí. Então nós vamos ao contexto, né? Nós vamos à introdução da Revolução Francesa. Se a gente entender a parte introdutória aqui, vai ficar muito mais fácil a gente entender o todo da Revolução, tá? Como parte introdutória ou parte da introdução aqui, nós temos que lembrar sempre da sociedade francesa. Se a gente lembrar quem é a sociedade francesa, nós vamos já conseguir matar muitas charadas do processo revolucionário francês. Muitas condicionantes, né? Nós já vamos conseguir quebrar aí uma grande quantidade de veracidade de todo o processo. Então nós temos aí a França, que nesse período ela era dividida em 3 partes, né? Cada parte da França era considerada um estado. Então aqui em cima, ó, você tem o primeiro estado, aqui você tem o segundo estado e aqui você tem o terceiro estado. Então nós temos aqui, ó, nessa condicionante aqui, a lógica dos estados franceses, né? Era assim que na França era dividido a pirâmide. Então você tem os 3 estados, beleza? Então nós temos aqui os estados franceses listados aí na pirâmide. Primeiro, segundo e terceiro estado. Cabe a nós entendermos quem está no primeiro, quem está no segundo, quem está no terceiro. No primeiro estado, nós temos o rei. Junto com o rei, nós temos a igreja. Vamos lembrar que a igreja é uma presença marcante na França. Dentro de todas as sociedades europeias que fizeram reforma protestante, a França, gente, ela agarrou no catolicismo. Lembra que a França teve episódios extremados, né, por conta da lógica revolucionária pensando na religião. Nós vamos ter na França uma noite conhecida como Noite de São Bartolomeu, onde os franceses católicos vão matar os huguenotes. Os huguenotes são os calvinistas franceses. É aqueles que seguem a religião calvina na França. Os huguenotes serão muito mortos, né? Vai ter um número muito grande de huguenotes mortos na Noite de São Bartolomeu. Tanto é verdade que por conta disso, né, a França perde grande poder, principalmente da burguesia, porque a maioria dos huguenotes eram burgueses. E aí muitos burgueses começam a deixar a França. Talvez isso explique o atraso da França. Então nós temos o rei e a igreja. Aqui embaixo, ó, nós temos um propósito, nós temos uma ideia de divisão aqui, ó. Nós temos 2 nobrezas na França, tá?
Como a França carrega esse simbolismo de nobres durante muitos anos, ela vai gerar uma nobreza conhecida como nobreza de espada. A nobreza de espada é a nobreza sanguínea, aquela que a gente chama de nobreza de sangue. Ela nasceu nobre, na família nobre francesa. E nós temos uma outra nobreza na Espanha, quer dizer, na França, chamada de nobreza de toga. Nobreza de toga é aquela que compra o título nobiliárquico. Compra de título. Então a gente tem que entender que tem gente que está na nobreza, que não é nobre de fato, né? Ele comprou a possibilidade de ser nobre. Aqui embaixo, ó, tá o calor do processo, tá? Vou até colocar de vermelho aqui, para vocês entenderem taxativamente o que eu quero que vocês entendam com essa introdução, com esse contexto aí. Aqui embaixo, na parte inferior, né, da pirâmide, nós temos a população como um todo. E essa população como um todo, ela era dividida em pequenos e médios burgueses. Professor, e os grandes burgueses estão aonde? Estão aqui, ó. A grande burguesia comprou o título de nobreza, tá? Nós temos aqui os comerciantes. Não vou colocar comerciantes não, porque eles são pequenos e médios burgueses. Vou colocar os artesãos. Vou colocar os sans-culottes. Essa figura de sans-culotte é uma das figuras mais vistas na Revolução Francesa. E nós temos os camponeses. O sans-culotte, gente, é um termo que era utilizado para aqueles que não tinham roupas adequadas para a nobreza, né? Eles tinham as bermudinhas e elas não tinham culotte. Culotte era tipo uma gominha que você tinha perto do joelho que dava uma fofadinha na roupa, né? Ela enchia, colocava nessa roupa como se fosse algodão, alguma coisa nesse sentido. E quem era sans-culotte não tinha essa roupa, parecia uma roupa mais de escravo, pano batido, né? Enfim. Então essa era a divisão da França. E nós temos que pensar que essa divisão da França é em 1789. Nós acabamos com o processo feudal lá no fim do século XIV, século XV. E a França ainda tem uma sociedade muito parecida com a sua sociedade feudal. A sociedade francesa, o terceiro estado, era o estado ou era a parte da sociedade que arcava com todas as contribuições chamadas de impostos. Lembra que quando você tem um estado que é baseado na figura da nobreza e da lógica do nascimento, quem mantém a vida dos nobres é o Estado. E o Estado mantém os nobres funcionando aqui com grande riqueza, graças aos impostos pagos pelo terceiro Estado. Se vocês forem observar a vida dos nobres na França, não parecia nem que a França estava em crise, gente. A França estava curtindo uma onda. Sem contar que os impostos eles vão sofrer graves aumentos. Por quê? A França participou da Guerra dos 7 Anos, não se esqueçam disso. Então, quando ela participa da Guerra dos 7 Anos, a França vai gastar muita grana. Ela vai ter que aumentar os impostos para aguentar todo o gasto que ela teve. E logo em seguida, ela entra na Guerra dos Estados Unidos. Na Guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra, lembram? Então, os franceses vão ajudar os Estados Unidos na sua independência. E aí eu quero que vocês entendam. Entendeu o que, professor? Bom, se eu estou indo para uma guerra, que é depois do Atlântico, ou seja, eu estou lá do outro lado do Atlântico, estou atravessando o Atlântico para ajudar os Estados Unidos, vou gastar dinheiro? Vou. Então eu vou massacrar o terceiro estado aqui com os impostos, tá? E nesse massacre do terceiro estado com os impostos, entram todas as injustiças, né? Primeiro e segundo estado não pagam impostos. E se eles não pagam imposto e você tem um rei aqui que é absoluto, Luís XVI, a população começa a se manifestar, tá? E essa população está grande parte representada aqui na figura do terceiro estado. Toda essa ideia de representatividade do terceiro estado vai gerar a convulsão que vai tentar modificar a estrutura da pirâmide francesa aí. Talvez não no sentido de modificar a estrutura da pirâmide, mas vai abrir uma discussão para que isso seja de uma forma mais amena. Já vou formar para você, já vou informar que essa realidade que a França está vivendo lá no século XVIII, nós estamos vivendo agora em pleno século XXI. Nós estamos passando por uma crise pandêmica. Nessa época, a França passava por uma crise de fome, não tinha produção. Nós estamos passando por uma crise pandêmica.
E mesmo na crise os impostos estão aumentando. E mesmo na crise os impostos estão aumentando. E mesmo assim o governo não para de fazer falcatruas. Não para de gastar bilhões de reais com programas de pagamento de propina interna no parlamento. Isso acontecia aqui também. O governo esbanjando riqueza, comprando caviar, uva passas, leite condensado, essas paradas aí. Eu estou esfregando na cara da sociedade a riqueza que eles me dão. Uma hora, gente, uma população interessada e inteligente, ela responde. Só que ela nunca responde do jeito mais tranquilo. Porque povo é ignorante. Lembra do Voltaire falando? O povo por si só é ignorante e ele age com ignorância. Então, ó, essa sociedade, ela espelha a sociedade atual brasileira. Nós temos a população pobre, classe média, classe baixa, tá tudo aqui. Nós temos os políticos que estão aqui e nós temos o poder centralizado, né, que está lá no topo da pirâmide, junto com os senadores, com o judiciário, pessoas que ganham valores horrendos para serem aí representantes do povo. Mas se liga que a gente ainda vai continuar com essa história.